Olá pessoal, Marcelo Nordeste, iremos dar continuidade ao estudo sobre seitas e heresias. Partindo do pressuposto que a Bíblia é o livro de doutrinação e norma doutrinária para a fé cristã, aquilo que vá em desconformidade com o que a palavra fala, no sentido que seja essencial à fé cristã, nós consideramos como seita. Mas para questões didáticas, nós viremos exemplificar uma metodologia mais simples de se fazer. Como, por exemplo, para identificar a seita, nós teremos 4 pontos, que são os 4 pontos da matemática: adição, subtração, multiplicação e divisão. Quando falamos de seita, nós podemos observar que, por exemplo, adição, eles sempre adicionam algo, sobretudo extra-bíblico, como livros de profetas e fé, para confirmar aquilo que eles acreditam. A Bíblia é muito clara quando diz que se mesmo um anjo do céu vos descer e falar e pregar outro evangelho, seja ele amaldiçoado, ou seja, anátema. Então, dentro do que foi colocado, o último livro bíblico foi Apocalipse, e aí nós temos o fechamento do cânon. A partir daí, não existe nada que pode ser adicionado. Aí nós vemos em contraposição as seitas que adicionam algo, adicionam livro, e para confirmar a sua crença. A fé cristã defende só a Escritura. Somente a Escritura é o norteador da fé cristã. Nós observamos aqui, colocamos para vocês, como por exemplo, a adição de algo extra-Escritura. Por exemplo, o livro dos Mormons. Para os Mormons, nós temos o grande conflito, que é um livro tão importante quanto a Bíblia, que é dos Adventistas do Sétimo Dia. O Evangelho segundo o Espiritismo, do Espiritismo. A Tradição do Novo Mundo, que é uma Bíblia alterada, certo? E em muitos pontos cruciais dos Testemunhos de Jeová. E os livros, que são 8 apócrifos da Igreja Católica Apostólica Romana. São esses pontos que são adicionados nessas credos. A segunda operação é a subtração. Nesse ponto da matemática, ele simboliza a subtração da divindade de Deus, como negar algum ser da Trindade. Como, por exemplo, nós observamos aqui que os muçulmanos não creem que Jesus é filho de Deus. As Testemunhas de Jeová não acreditam na divindade, na deidade de Cristo. Jesus não é Deus para eles. A Adventista defende a afirmação que Jesus é o arcanjo Miguel. Então são pontos que são antagônicos e autoanuláveis em relação ao que diz as Escrituras. É o segundo ponto. O terceiro ponto é a multiplicação. A multiplicação representa a multiplicação de meios de graça com a adição de leis à graça. A Bíblia fala em Efésios 2,8 que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Qualquer coisa que é colocado para multiplicar ou fazer ação para obtenção de salvação que não seja somente pela graça, isto é uma multiplicação e é considerado uma heresia. Qualquer coisa sinérgica que o homem possa fazer com as suas ações, seja obras ou qualquer outra, não pode coadunar ou contribuir para a salvação, somente pela fé. Quarto e último ponto é a divisão. Refere-se à divisão da fidelidade de Deus com a fidelidade do líder da igreja. Nós podemos observar isso também como um exclusivismo. Essa seita afirma que só existe salvação transcendente à alma somente pela sua igreja, somente pela sua religião ou seu credo. Isto vai em desconformidade com a palavra de Deus, porque o único caminho, segundo João 14,6, é Jesus Cristo. Então, eles têm a si como única maneira de salvação, que é a sua igreja, que é a sua denominação. Esse é o quarto ponto. Se estudarmos com fidelidade os pontos cruciais da fé cristã, aquele que chama-se o eixo axial da palavra de Deus, nós observaremos quais são as doutrinas e o que é que essas seitas e organizações falam em contraposição no que se diz respeito ao que seja essencial. É importante estudarmos, conhecermos a palavra de Deus para que nos possamos estarmos imunizados por conta de quaisquer denominações que contrariam a palavra de Deus. Muitas delas tiveram a orientação para surgimento de anjos, muitas delas lá para o início do fim do século XVII, e isso nós observamos que quase 2000 anos sem
algumas destas denominações que ora invocam para si detentoras da verdade e o novo evangelho. Então, muito cuidado, pessoal.